Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Adriana, Larissa, Maria Cecília, Anjinha, João Pedro. Estamos só aqui aguardando a nossa convidada aparecer na nossa lista aqui, para que a gente possa colocar ela na conversa. Bem, ela já apareceu aqui. Joana, vou chamá-la, hein? Olá, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo bom, Joana? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Olha, Joana, o pessoal está começando a chegar aqui, Tá entrando, né? está entrando. Mas antes de começarmos, vou passando as instruções, pode ser? Lógico. Ó, primeiro, as lives do Instagram têm um tempo limitado, 1 hora, né? Isso. E meu histórico aqui não é positivo, não. Eu sempre esqueço, deixo o tempo passar e a conversa geralmente cai no meio. Então, eu estou com uma estratégia aqui, estou com o telefone bem na minha frente. Com time. E quando tiver faltando 5 minutos, eu vou te avisar, tá bom? Tá bom, tranquilo. Porque a ideia mesmo é bater um papo mesmo, ser solto, ser tranquilo. E aí, quando é 5 minutinhos, dá tempo de a gente começar a finalizar, se despedir. E aí, se for o caso, quando a live cair, a gente já está com a missão cumprida já. Tranquilo. Tá certo? Tá. Escuta, outra coisa também, a ideia é que seja um papo bem tranquilo, embora o tema seja sempre delicado, seja espinhoso, mas a ideia é compartilhar as experiências, o que anda acontecendo, para que não que as pessoas possam conhecer, mas para que a gente possa, de uma certa maneira, ajudar a orientar quem passa por isso, quem trabalha e presencia, ouve histórias, né? Mas a ideia, além de te conhecer um pouquinho mais e conhecer o que você faz, o que você anda fazendo, é a gente conseguir fazer esse bate-papo de uma forma orientativa também. Vamos Tá que certo? vamos. Eu tô Então um vamos. pouco alérgica, então eu vou estar coçando o nariz aqui, mas é normal, tá? Hoje é um dia que eu tô mais alérgica que o comum. Estou com companhia também aqui do lado. Mas vamos nessa. Ó. Pessoal, boa noite a todos. Bem, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Ascioli, sou psicólogo clínico do esporte, membro da ASOPERJ, Associação dos Psicólogos do Rio de Janeiro. Também sou atual conselheiro do Conselho Federal de Psicologia. Mas hoje aqui, né, enquanto a ASOPERJ, para que a gente possa continuar nessa semana, nesse tempos de pandemia, além de ajudar todo mundo a conversar sobre os outros assuntos também, passar um pouquinho esse tempo, mas também aproveitar isso de maneira positiva, ajudando na nossa orientação, nossa formação enquanto indivíduo, cidadão e profissional também. E com a gente aqui, Joana Maranhão. Joana, primeiro, além de agradecer a sua presença aqui, eu tenho que agradecer 2 pessoas, que foram as pontas até chegar em você, né? Primeiro, o Luciano Correia, maridão, né? A Adriana Lacerda entrou em contato com ele conversou com você, aí passou a bola para a Rosane Carneiro também. Então, agradecer muito a Rosane por ter feito essa ponte. Quando fui conversar com ela, fiquei quase 1 hora com ela no telefone. Ela é O papo foi fluindo, fomos descobrindo pessoas em comum também. Mas eu também venho da natação, depois fui para o triatlon, então o papo foi fluindo, né? Mas então vou fazer uma breve apresentação sua, tá bom? Do seu currículo. Se faltar alguma coisa, você completa, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, quem é Joana Maranhão? Bem, Joana Maranhão, considerada pela crítica especializada como a atleta mais completa da história da natação brasileira feminina, né? Melhor resultado da natação brasileira feminina em Jogos Olímpicos. Tem 4 participações em Jogos Olímpicos, 2004, 2008, 2012, 2016, com 2 finais olímpicas, né? Isso. Tem 6 participações em mundiais, 4 em Jogos Pan-Americanos, 2003, 2007, 2011, 2015. Recordista brasileira e sul-americano em 8 provas. Campeã brasileira invicta dos 200 e 400 medley, né? Isso, Desde 2002 até quando? Isso, 2002 a 2017. Foram 15 anos. Caramba. Bem, bacharel em Educação Física, Isso. presidente da ONG Infância Livre,
tem uma lei que leva o seu nome, né? Depois lei Joana Maranhão, depois eu também pedi para você falar um pouquinho dela. E atualmente é gerente de esporte na Prefeitura do Recife, Pernambuco, né? É isso. Terra querida, meus avós maternos são de lá. É. Eram. Então tem um carinho imenso para essa terra aí. Joana, seja bem-vinda. Começar de uma maneira bem tranquila. As pessoas, uma já sabem quem é você, mas quem é você? De onde vem? Onde está hoje? E a Jaime, com a primeira pergunta também, que já é um ponto principal do nosso bate-papo, né? Tem até uma lei no seu nome, né? E como é que isso surgiu? Que história é essa? Vamos lá. Seja bem-vinda. A palavra é sua. Você me apresentou muito bem, resumiu esses anos aí de carreira. As pessoas me consideram como a atleta mais completa, né? Porque eu fui especialista nas provas de medley, então 400 e 200 medley, então isso sempre me deu um leque de provas muito grande para explorar. Eu cheguei a bater recorde brasileiro em prova de 1.500, 200 borboleta, representei o Brasil em Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos no 4 por 200 livre, então assim, eu pude brincar de muitas provas, assim, eu nunca precisei ficar presa a uma só, o que eu sempre achei assim maravilhoso. Eu hoje estou, né, gerente de esportes, eu trabalho com gestão pública na secretaria da minha cidade, e a lei que leva o meu nome, ela foi sancionada em 2013, em decorrência do fato de eu ter verbalizado o abuso que eu sofri aos 9 anos de idade. Eu trouxe essa história a público em 2008, mas eu comecei esse processo de enfrentamento dessa história antes disso. Depois dos Jogos de Atenas, em 2004, eu já estava me percebendo diferente, né? Naquele estágio que não dava mais para eu fingir que nada tinha acontecido. Ainda tentei ir para os Estados Unidos e continuar treinando muito como se fosse possível não ter que lidar com isso, mas é inevitável. Tem hora que o teu corpo, a tua mente, o teu espírito pede que você vá fazer uma terapia, que você quebre esse silêncio. Então esse processo começou ali em 2005 e eu levei mais a sério a partir de 2006, né? Então foram 2 anos aí de terapia, né? Nesse processo muito doloroso de enfrentamento da própria história, até que eu trouxe a público no ano de 2008. Né? Só que quando eu trouxe a minha história à tona, eu ingenuamente não procurei saber se o crime tinha prescrito ou não, porque a minha intenção não era denunciá-lo, era simplesmente contar. Eu estava naquele ciclo de que cada vez que eu falava eu me sentia mais leve, né? Só que quando você traz isso para a imprensa quer nomes, né? Ela quer saber quem que foi. Ex-técnico, o Jona teve muitos ex-técnicos. E aí, com o decorrer, a minha mãe também já muito cansada, acabou trazendo o nome dele, então eu fui processada por ele. Eu e minha mãe acabamos sendo processadas por ele, porque eu já tinha mais de 18 anos, o crime já havia sido prescrito, então eu me tornei ré. Né? Esse processo durou 10 anos, ele perdia e recorria. Ao longo desses anos foram aparecendo outras vítimas que depuseram em cartório e de frente para ele, em audiências, foram meninas muito corajosas. Ele perdeu o processo em todas as instâncias e acabou no ano de 2018, graças a Deus. E aí, como uma maneira de simbolizar isso, foi sancionada a lei que leva o meu nome, que ela dobra o tempo de prescrição, né? Não faz o menor sentido se a gente levar em consideração que a grande maioria das vítimas se cala, a gente colocar um tempo para a denúncia, né? Você lembra qual era o tempo anterior e qual é o tempo hoje? Prescrevia quando a vítima fazia 18 anos. É tipo assim, você atingiu a maioridade, você não falou sobre, problema seu. Né? E hoje o tempo de prescrição ele começa a contar a partir do momento que a vítima faz 18 anos de idade, e para crimes de estupro é um crime que não prescreve mais. Então é um passo. O ideal é que esse crime não prescreva nunca. Né? Mas em termos de Constituição e toda a burocracia no Brasil, né, de 2/3 de voto no Congresso, no Senado, em 2 turnos e sancionado pelo presidente, demora. Então eu acho que em 5 anos a gente fez bastante coisa de começar esse debate e sancionar a lei em 2013. Caramba, hein? Joana, realmente as pessoas às vezes não sabem quanto tempo leva para essas coisas correrem, né? Então, desde quando você resolve verbalizar, eu fico imaginando, até a sanção da lei, muita água passou por debaixo dessa ponte, muito estresse, muita... Caramba! Olha só. Oi, desculpa. Vai. Em 2008, era o ano que eu estava... Em 2007...
eu estava retomando essa relação um pouco mais saudável com o esporte, né? Eu estava começando a entender que era possível eu ressignificar a minha relação com a natação, que ficou muito ferida quando eu estava na terapia, né? Eu não queria mais ir treinar, obviamente. Não era um ambiente pelo qual eu queria estar. Só que eu tinha contrato, eu tinha patrocínio, eu precisava estar ali. Eu estava nadando muito mal, então é muito ruim você saber que você não tá conseguindo treinar, ter que competir mal. E eu já era uma pessoa pública, então as pessoas começavam a falar que eu estava fracassando, ou que eu não estava sabendo lidar com pressão. Então era muita coisa. As pessoas não sabiam, né, o que estava acontecendo. Então, quando virou o ano de 2008, eu queria muito atingir o índice para Pequim. A nível mundial, comparado com 2004, eu caí muito nesses 4 anos, nesses altos e baixos. Mas eu queria ir para Pequim. Na minha cabeça, esperar 8 anos para representar o Brasil de novo em Jogos Olímpicos, esperar por 2012, eu não ia aguentar. Então, eu coloquei na minha cabeça que, apesar de eu saber que eu não estaria na minha melhor forma física, atingir o índice olímpico em 2008 seria muito significativo, estar ali. Apesar de tudo, estar ali como a melhor brasileira classificada para a sua segunda Olimpíada. Então, foi muito complicado, porque faltava um mês para a seletiva, eu estava batendo na trave, não estava fazendo índice, né? E eu descia para treinar, tinha carro que me seguia, tipo paparazzo, porque queria que eu falasse. Joana, ele disse que é tudo mentira, o que é que você tem a dizer? Então, assim, é um período muito conturbado, assim. Foi preciso eu ser blindada pela minha família e pelos meus amigos para eu conseguir treinar razoavelmente para conseguir o índice, que graças a Deus eu consegui na última chance, assim. Mas foi uma temporada muito conturbada. Deixa eu fazer uma pergunta, pode parecer boba, mas para fazer um link já já. Eu não sei se hoje continua com esse termo, mas existe ainda índice A e índice B para os jogos? Existe, mas o Brasil ele não usa o índice B na natação. O Brasil usa o índice A, que é o índice mais forte, né? Em provas de 400 é o 12º ou 16º tempo dos jogos anteriores. Então a gente tá falando em top 20 do mundo, né? Não é qualquer coisa. E eu faço essa pergunta, eu não vou lembrar qual foi o ano, tá? Mas durante muitos anos, a natação feminina brasileira não conseguia atingir esse índice, né? Durante muitos anos mesmo. Às vezes acaba porque aceitava o índice BB, colocava alguém e tudo mais. E a gente sabe que o índice brasileiro é muito puxado, e você, em meio a esse turbilhão, nesses idas e vindas, tentando se ressignificar, tentando se colocar e conseguir fazer o índice, quer dizer, não foi fácil, você não conseguiu ter um resultado tão positivo, né? Atleticamente falando, não conseguiu bater esse índice ainda. Eu tinha consciência de que eu não estava na minha melhor forma física, muito menos na minha melhor forma psicologicamente forte para estar enfrentando uma seletiva olímpica e um cenário competitivo mundial em ano olímpico, porque eu mal conseguia fazer uma única semana de treino, né? Eu ainda estava naquele período de muitos altos e baixos, ainda estava ajustando a parte medicamentosa, porque eu precisava, o psiquiatra entendeu que eu precisava, algumas vezes para tratar da depressão, outras eram crises de ansiedade, e obviamente que isso mexe com o teu sono, mexe com o teu treino, então... Preocupação com doping, né? Eu estava escutando o meu técnico falar os tempos que eu estava fazendo no treino, então eu sabia que eu não estava na minha melhor forma, mas ainda assim eu queria estar ali, né? E ter feito aquele índice ali naquela última chance, eu lembro de eu olhar para o céu, assim, eu também perdi o meu tio naquele ano, alguns meses antes. Então, assim, aconteceu muita coisa que ter conquistado o índice de 2008 tem um significado que vai muito além de estou na Olimpíada, sabe? Foi muito maior. Joana, só pela sua fala que a gente já consegue puxar várias vertentes para diversos assuntos, tá? Porque você já falou sobre políticas públicas, já falou sobre o seu processo, como é que foi vivenciá-lo. Quer dizer, a partir daí a gente já pode abrir o leque para qualquer área, né? Eu acho que qualquer lado que a gente vá, a gente vai conseguir ter um papo que vai ajudar bastante gente. Mas pegando um pouco pela sua experiência, né? Como você falou, você levou alguns anos para poder ter coragem, né, de se abrir, de verbalizar e tocar no assunto, verbalizar com o mundo, né? E a partir disso, embora você tire um peso, você não sabe o que virá. É lei da física, ação e reação. Alguma coisa virá a partir daí, né? E aí é vivência pura ali, ao vivo, a flor da pele. Enfim, muitas perguntas também estão surgindo aqui. Deixar um recado pessoal. Pessoal, tem uma interrogação aqui do lado do comentário. Clica ali, que a pergunta vem para mim. Se quiserem fazer aqui no comentário também pode. E, Joana,
Caso apareça alguém aí que você conheça, quiser dar tchau, pode dar tchau. Caso você visualize uma pergunta, tem uma pergunta que posso responder. Tá, joia. A lista de mensagem é nossa, tá? Não é minha só, não. Se você quiser, pode responder na hora também sem nenhum problema. Mas voltando, com tanta coisa, e aí você foi falando, eu fui lembrando de outras histórias também. Você verbalizou isso. Tempos depois, nós temos na nossa história do esporte brasileiro o caso da ginástica brasileira, que veio à tona. Eu não lembro se foi mais ou menos próxima da ginástica americana também, com o médico norte-americano, da seleção americana. Não sobre essa história sobre violência e sobre abuso sexual, mas também tem a história dos meninos do Ninho do Urubu, que a gente também vai falar de outro tipo de história também. Mas, quer dizer, nós estamos falando assim, de uma série de assédios e abusos, né, de uma maneira muito mais ampla, né? Isso. Você nessa militância, você abriu o leque também de discussão sobre assédio ou ficou apenas nessa história do abuso sexual com crianças? Não, eu acho que quando a gente fala em assédio, a gente está falando em assédio moral, a gente está falando de uma relação hierárquica, treinador-atleta, focado no setor esportivo, né? Essa hierarquia, ela existe, ela precisa existir, porque alguém que tem um olhar diferente do teu, que está ali executando aquela modalidade, buscando performance, buscando um sonho, buscando índice, buscando uma classificação, o que quer que seja. E agora, até onde essa hierarquia? É óbvio que existe um momento da nossa relação em atleta de alto rendimento que é preciso se desumanizar. Você tem que tolerar muita dor física, tolerar a dor mental, às vezes até reprimir uma emoção, ser meio cabeça vazia naquele momento, só meio que um corpo que produz resultado. Isso existe dentro do alto rendimento. Mas a linha que perpassa isso, em que um técnico que puxa para você evoluir e se torna um assediador moral ou violento, é muito tênue. E a gente fala muito pouco sobre isso, né? Quando a gente está falando de crianças de comunidade que têm acesso ao esporte e muitas vezes talvez chegar a ser atleta vai mudar a vida de toda a família, isso se torna ainda mais sério, né? Então a gente tem que falar isso em um contexto geral. Eu acho muito interessante o Comitê Olímpico ter feito um curso sobre isso, sobre assédio e abuso dentro do esporte, onde a gente fala muito sobre assédio sexual, mas bate muito na tecla dessa relação de poder, né, do treinador sobre o atleta. Eu sempre respeitei muito todos os meus treinadores, porque eu entendia que eles estavam buscando que eu evoluísse, né, mas ali aos 9 anos, esse respeito que eu sempre tive, porque me foi ensinado pela minha mãe que o professor fala e você cumpre, juntando com o fato de que na nossa sociedade a gente não dialoga sobre corpo, sobre toque, sobre dizer não quando alguma coisa acontece com o teu corpo que você não se sinta bem, eu me calei quando aquela pessoa que tinha uma posição de hierarquia sobre mim, era uma pessoa acima de qualquer suspeita, que passou 1 ano e meio aí conquistando a minha confiança, a confiança da minha família e de todo mundo. Como que de repente eu ia chegar e falar que essa pessoa ultrapassou uma linha que eu nem sabia que linha era. Eu só sabia que era alguma coisa que me causava transtorno, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Oi? Não, vou aproveitar essa sua fala para não perder a pergunta aqui. Isso é uma pergunta muito bacana aqui. Tá. Quem fez essa pergunta foi a Adriana Pereira. Todos nós do mundo da psicologia do esporte conhecemos como Drix. A Drix, ela é profissional psicóloga, professora da PUC de Goiás. E ela vem com a seguinte pergunta aqui. Pesquisadora, todos adoram ela. Grande beijo, Drix. Ela faz assim: Joana, você tem clareza que fora das piscinas você ajudou muito mais o Brasil que qualquer outra atleta olímpica, se posicionando como uma mulher que não ficou calada diante da violência? É muito interessante, né? Porque não é qualquer pessoa. Às vezes as pessoas não têm noção do local onde elas estão, o que elas podem fazer estando nesse lugar, né? Eu acho que, eu não sei, eu sei que foi um alcance muito grande, foi uma história que mobilizou muita gente, que nos primeiros anos, como qualquer história de assédio, de abuso, causou uma descrença, né? Aquela ferida, será que ela está falando a verdade? Será que ela não está querendo mídia para cima? Porque é isso, né? A gente que é vítima de abuso, parece que a gente tem que reafirmar e provar que isso realmente aconteceu. É como se a gente estivesse vivendo tudo de novo.
Mas eu acho que hoje, todas as vezes que eu toco nesse assunto e todos os relatos, muito de mulheres, a grande maioria de mulheres que chegam para mim, faz com que eu compreenda que isso tomou uma proporção que transcendeu o esporte, ainda bem, e fez com que eu compreendesse que o meu papel ia muito além de subir no bloco e nadar rápido, sabe? Que eu tinha um papel social e um papel muito, muito grande junto a essa causa, que me forçou também a estudar sobre aonde que esses abusos acontecem, né? Porque eu fui vítima dentro do esporte, mas acontece a grande maioria intrafamiliar, acontece dentro de casa também. A pesquisar o que é que outros países estão fazendo para lidar com isso, né? Então, acabou que eu me tornei uma militante. No começo, a minha intenção era meio que vomitar a minha própria história e dizer, tipo assim, ó, tô tentando me libertar disso, né? E a coisa tomou uma proporção muito maior e ainda bem que essa rede está se ampliando, né? Olha, você falou que o Comitê Olímpico fez um curso para poder se discutir isso, né? Hoje em dia, essa iniciativa continua, perdura. Existe alguma coisa especial dentro do Comitê Olímpico Brasileiro para poder sempre estar alerta, sempre se falar sobre o assunto? Em 2018, o Ministério Público do Trabalho ele começou a criar diálogo junto às confederações, né, para ter ouvidorias e ouvidorias capacitadas para essas relações de abuso moral, de abuso sexual que acontecem dentro do esporte. Porque você não pode simplesmente dizer, eu tenho uma ouvidoria, beleza, mas a pessoa que vai fazer essa escuta precisa ser capacitada. Então a gente bate muito nessa tecla. Quem é que vai ouvir? Porque você escutar não é você investigar, você vai coletar informações e passar para um grupo de pessoas que vai abrir essa investigação interna, seja a nível de clube, a nível de federação, de confederação ou de comitê olímpico. Então, isso começou a ser debatido mais forte em 2018. Né? 4 anos antes, em 2014, eu preparei um material voltado para os treinadores, né, sobre essa relação de abuso, de toque. E aí o conteúdo ficou muito bom e o Comitê Olímpico começou a desenvolver um curso e hoje ele é um curso aberto, gratuito. Nessa pandemia agora a gente ficou sabendo que muitos atletas que estavam em casa fizeram o curso, que é super importante. E todo técnico que vai representar o Brasil pelo time Brasil, né, em qualquer competição que o COB esteja presente, tem que fazer o curso. Então a gente está ampliando isso. É um caminho. É lógico que é um baby step, né? É um passinho de bebê, assim, mas já é alguma coisa. Sim. E a Aline Wolff, psicóloga do COB, acabou de passar aqui também informando que o curso ainda existe. Na hora que ela escreveu, você completou a informação. Olha, em 2013, não sei se você vai lembrar disso, teve uma reportagem da revista Placar. Repórter Breile, acho que o nome é esse. Eu acho que hoje ele está no Le Monde Brasil, eu acho. Foi uma revista uma edição praticamente inteira falando sobre abuso, assédio no futebol brasileiro, nas categorias de base. Né? Por que eu estou trazendo isso? Você vem da natação, é de um esporte, né, nem todos curtem, nem todos acompanham. Geralmente só ficam marcados aqueles atletas que são campeões olímpicos, né? Às vezes até um medalhista de prata fica um pouco esquecido, mas você se sobressai também aí pela sua história. E aí as pessoas acabaram passando a pensar nisso porque foi discutido sobre o futebol, que é o esporte que mais se pratica, né? Eu não lembro, para ser muito sincero, quando o Breyle, e essa foi uma reportagem do caceta, né? Ele escreveu muito bem, expôs a realidade do futebol, das categorias de base. Eu não lembro se a notícia se reverberou tanto quanto a sua fala. Né? Não sei se você lembra dessa reportagem, se você lembra desse... Eu tenho mais contato com um atleta que eu esqueci o nome dele, peço desculpas, que é um militante também, que ele foi goleiro. Ele tem até um livro que ele faz muito esse estudo. Porque, assim, a gente está dentro de uma sociedade patriarcal, né? Então, essa relação, quando a gente fala de abuso, na grande maioria estamos falando de homens que abusam de meninas, de mulheres, né? Mas acontece que meninos também são abusados, em menor escala, obviamente, mas também são. E a subnotificação de meninos que são abusados é muito maior, por quê? É como se estivesse questionando a virilidade e a masculinidade daquele... É verdade. Né? E quando a gente fala de categorias de base do futebol, a gente tá falando de meninos
da classe B e da classe C, que tem aquele sonho, né? E talvez se chegasse a passar por uma peneira, ele muda toda a estrutura da família dele. Né? Então aí a gente já mistura abuso sexual com exploração sexual, porque o que acontece é realmente assim, entra no meu carro que eu vou te dar um par de chuteira. É desse jeito. Né? E o diálogo É. entre eles, entre os próprios meninos, para um menino que nega, tipo assim, você é bobo, velho. Um par de chuteira custa, sei lá, quantos reais. Se não for você, vai ser outro. Existe uma normatização disso nessas escolinhas de futebol e assim, verdadeiras redes de abusadores que permeiam esses lugares. E a gente está falando de um esporte que é o esporte mais praticado do nosso país. Né? Então, você escancarar esse problema aconteceu na ginástica, imagina o que é que não vai acontecer no futebol, espanta patrocinador, investimento financeiro. Então, muitas vezes, esse silenciamento, quanto maior for a modalidade, quanto maior a proporção, mais vai vir alguém que não se mexa ainda. Essa história da ginástica, acho que talvez tenha marcado mais e assustado as pessoas, porque chegou a ser dito que fazia parte da cultura da ginástica, né? Como se fosse um trote. Normal, acontece. Isso aqui. Quem não passou por isso, né? Normatiza isso. Eu cheguei a pensar algumas vezes que no outro ano, né? Virou o ano para o ano de 97. E aí a minha mãe um dia falou assim, Joana, eu não posso te pegar no treino hoje, você vai voltar com o professor Paulo. E eu me lembro de sair da água pensando, putz, de novo ele vai desviar o caminho e vai me levar para a casa dele. Quando ele me deixou em casa, eu falei assim, ué, será que era aquele treinador que estava errado? Entendeu? Na minha cabeça, eu estava começando a normatizar como se assim, todo técnico, de alguma maneira, tinha o direito de tocar em mim. Né? Uhum. Então, a gente realmente, quando a gente não debate, a gente normatiza isso. Tem uma esquina aqui do meu bairro que foi simbólica para mim, que eu me lembro de estar atrás do carro dele, o sinal fechado, e eu pensar, se ele virar para a direita, ele está indo para minha casa. Se ele for em frente, ele está indo para a casa dele. E ele virou para a direita e eu pensei isso. Então, todas as vezes que eu passo nessa esquina, eu me lembro, foi nesse local, com 10 anos, que eu comecei a compreender o quão errado foi aquilo que eu tinha passado no ano anterior. E é numa fase que está começando a construir, formatar suas crenças, né? Imagina só, você é uma criança, você passa a acreditar nisso, né? Exato. Aí anos depois passa a ser uma realidade, uma lei rígida. O pessoal da terapia comportamental vai adorar ouvir isso, porque já falar sobre crenças centrais, né? Enfim, né? A gente vai começando a construir a nossa história, as nossas leis próprias, e a gente passa a funcionar assim, acreditar que isso é normal e vida que segue, né? A gente só vai se deparar, você vai parar quando alguma coisa for confrontada de frente. Exato. E no meu caso foi ali, no momento, algumas vezes, né? No momento que meu corpo começou a mudar, começou a crescer seio, comecei a ficar com um corpo mais de violão, eu pensei, isso aqui é perigoso. Isso aqui é atraente. A sociedade mostra para mim que isso é atraente. Então eu preciso esconder. Então eu usava roupa folgada, tirei brinco, cortei o cabelo curto. E eu repito muito isso em toda palestra, porque uma vez que eu estava indo para a praia, com roupa folgada, cabelo curto e sem brinco, e eu escutei um homem falar assim, aquilo ali é uma menina ou um menino? E eu senti alívio, porque eu pensei, se ele está em dúvida, eu tenho uma maior segurança aqui. Então, com quantos anos isso? Oi? Você tinha quantos anos nessa época? Que você Aí teve... foi para 12 anos, mais ou menos. Eu era Petis 2, foi no ano de 99, foi 3 anos depois, né? 11, 12 anos. E aí, assim, para muitas mulheres, enquanto essa coisa da vaidade às vezes é uma prisão, para mim foi uma libertação, sabe? Quando eu entendi que eu podia ter a minha unha em gel, usar maquiagem, usar mega hair e usar a roupa que eu quisesse, que ninguém tinha direito de tocar em mim nem fazer absolutamente nada por isso. As meninas da natação falam muito, tipo assim, Joana, depois que você contou pra gente, você começou a usar roupa colorida, você só usava preto. Eu só usava preto. Olha, Joana... Não, conclui. Não, é isso, assim, são muitas coisas que eu fui percebendo da minha personalidade, né? E aí veio a puberdade, veio o primeiro beijo, veio a primeira relação, e aí eu fui vendo, não, tem alguma coisa errada comigo. E aí as memórias vão vindo, né? Porque tudo é gatilho, né? Então, eu precisava enfrentar aquilo. Então, hoje eu me vejo uma mulher vaidosa, sexualmente ativa, mãe, sabe, casada,
aprendendo constantemente a lidar com o fato de que eu passei por isso, ponto. Então, eventualmente, alguma coisa vai acontecer na minha vida que vai ser um gatilho, pode ser que eu fique mal de novo. E que a minha meta de vida é viver em equilíbrio através dessa experiência. Mas é um processo, assim, que eu acho muito importante dizer que eu tive a oportunidade de fazer terapia por muitos anos. A grande maioria das vítimas não tem. Não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso. E olha, e caso esse gatilho surja e você fique mal, pelo menos hoje você tem novas ferramentas para poder lidar com isso, né? Exato, exatamente. No dia 18 de maio desse mês, que é um dia simbólico... Eu ia chegar a esse ponto aí. Dia 18 de maio é um dia que eu geralmente passo viajando, pegando avião na semana antes, depois falando, e dessa vez eu estava dentro de casa, né? Então eu acordei mal, acordei me sentindo mal. Mas olha só, eu fui me exercitar, fui me alimentar melhor, porque hoje eu sei o que eu preciso fazer para não entrar nesse lugar de melancolia, né? ó, primeira coisa, é porque o dia 18 de maio para a psicologia é um dia importante também, né? A psicologia não é que comemora, não, mas a psicologia, no dia 18 de maio, ela enfatiza muito dois assuntos. Um, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, então todo psicólogo, no dia 18 envolve, e pouca gente sabe, né? Não sei se pouca gente, mas pelo menos o pessoal da psicologia talvez não saiba, mas dia 18 de maio também é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, né? Isso. Cai junto com a luta antimanicomial. Uma data que utiliza para reverberar, porque as pessoas estão dando atenção para isso. Porque se trata de um problema que assim é muito obscuro você pensar que alguma criança no teu entorno, alguma criança da tua família possa estar passando por isso. É mais confortável você achar que é um problema distante que acontece com terceiros, né? É mais confortável assim. Só que a gente precisa compreender que não é como se a criança tivesse uma lista de sintomas. Aconteceu, a criança vai ficar agitada, vai perder o sono. Não é assim. As coisas não acontecem numa ordem cronológica, porque cada criança, todas as crianças demonstram uma mudança de comportamento, né? Mas é difícil saber qual, por quê, ou fazer com que essa criança rompa esse silêncio, né? Então, é preciso que a gente converse, é preciso que a gente capacite pessoas, é preciso que a gente fale, é preciso que a gente incentive os pais a trabalhar a educação sexual dentro de casa. É preciso que as escolas tenham esse local de educar as crianças nesse sentido, né? É papel de todo mundo. Olha, aí eu tenho duas perguntas aqui. Tá. Já passaram várias aqui que eu já... eu vou focar um pouquinho aqui, pessoal. Olha só, primeira coisa, né? Tem um debate no meio esportivo também, no esporte de competição, que critica muito a competição. Você falou do Petis 2, eu lembrei, né? Eu lembro da piscina, aquele monte de gurizinho pequenininho com toquinha pequenininha, né? Muito mais brincando do que treinando durante uma horinha. Mas aí, como é que você vê hoje essa coisa do esporte, da competição, né, para crianças pequenas, né, 10, 11, 12 anos, Petis 1, Petis 2, mirinzinho, essa pressão que já existe, né? Existe uma corrente que fala assim, olha, não é legal, não seria bacana, que é contra as competições, entre aspas, de alto rendimento para essas categorias. Uhum. Que o esporte deveria ser muito mais recreativo do que competitivo. Cara, e você vai para as competições, você vê cada situação, né? Cada loucura, pai berrando, gritando, criança agindo já como atleta profissional e tudo mais, né? Cara, isso aí gera uma pressão danada, aí já vê essas preocupações que surgem, né? Esses diversos assédios que tem, pressão que recebe de casa, às vezes até inconscientemente dos próprios pais vão pressionando e não sabem disso, né? Vão criando traumas nos filhos, nos jovens atletas. Mas como é que você vê essa questão da competição de alto rendimento nas categorias de base? Como é que você vê isso? É necessário, não é necessário? Poderia ser diferente? Olha, eu te confesso que assim, eu não vejo problema de existir, uma vez que seja uma introdução tão prazerosa como foi para mim. O ambiente competitivo, para mim, ele nunca foi um ambiente de pressão. E eu sou uma atleta que desde muito cedo eu despontei. Nas minhas primeiras competições eu já cheguei ganhando. Porque as pessoas já olhavam para mim, era uma técnica que, putz, olha a técnica daquela menina, como ela nada bem e tal. A sua primeira Olimpíada foi com 17 anos, né? Você pegou a final olímpica, não foi? Foi, eu fui finalista olímpica com 17 anos, eu fui para a minha primeira seleção brasileira absoluta com 14 anos de idade. Então, para mim, não foi um problema, porque a minha família fez com que o ambiente lúdico
continuasse. Por exemplo, eu parei de Uhum. nadar aos 31 com o mesmo hábito de entrar para nadar e procurar minha mãe na arquibancada. E a minha mãe balançava. No começo ela dava um tchau, porque era um campeonato pequeno, de repente era uma piscina olímpica, ela tinha que levar a bandeira de Pernambuco e balançar. Quando a minha mãe não estava, era o meu treinador ou a minha treinadora que assoviava, tipo assim. Então, assim, uma coisa que eu fazia criança, eu levei para minha prática profissional. Então, para mim, Uhum. foi uma coisa muito prazerosa. Eu não tive pressão, eu nunca tive nenhum treinador que falava você tem que ganhar por isso ou por aquilo. Eu tive muita sorte nesse sentido. Eu não passei por aquele problema de especialização precoce. Agora, eu vi muitas amigas minhas que poderiam ter ido muito mais longe e desistiram porque os pais tinham um comportamento doentio, sabe? De pressionar, ou eu te prometo uma TV se você ganhar, e se não ganhava, ficava de castigo. Era uma coisa meio maluca, assim, né? Sim. Então, a gente precisa rever isso. A gente precisa rever. Muitas vezes os pais precisam de terapia, porque as crianças estão se divertindo num ambiente de Geralmente treinamento. é. Exato. Estão gostando do ambiente competitivo e os pais ou os treinadores por uma... Às vezes eu acho que é uma projeção do que queriam ter feito e não conseguiram fazer, acabam tornando o esporte um ambiente nocivo, né? É verdade. E escuta, e aí eu quero pegar um pouquinho também essa sua experiência com as políticas públicas, com uma discussão em outra instância, né? Primeiro, como é que foi para você entrar nesse mundo, onde você passa a dialogar, mas de uma outra maneira, né? Porque existem outras pressões também. E aí eu vou compartilhar com você uma experiência própria, e aí eu quero que você também pense um pouco, fale um pouquinho sobre isso, né? Eu tive a oportunidade, 2 vezes no ano passado, em discussões diferentes, tá? De participar de uma audiência pública lá no Congresso Nacional, na Secretaria lá de Esporte, na Comissão de Esporte. Um era para falar sobre a importância da psicologia no futebol brasileiro, mas a discussão ali nossa era tentar abrisse aquilo, não ficasse só no futebol e passasse para os esportes olímpicos também, e Aham. não só no profissional, mas da categoria de base até o profissional. E a segunda discussão, que para mim foi super rica, que foi exatamente para se discutir violência contra crianças e adolescentes nos esportes, né? Mas me bateu uma angústia estando lá, porque em muitos momentos a gente via que a discussão estava muito superficial. O cenário é bem complexo, né? Uhum. Você fica na expectativa que aquelas pessoas importantes estejam acompanhando, estejam discutindo, e vai batendo uma frustração. Você vai falando, você vai percebendo que vai falando para poucos, né? E algumas pessoas estão lá só protocolarmente, marcando presença e tudo mais. Entra e sai da sala, bate ponto com a... Nossa! Exatamente, bota o dedinho ali, fica 5 minutinhos, faz a pergunta, vai embora. E eu Isso. fui falando, foi me dando uma agonia, né? Como é que é para você que está sempre aí nesse espaço, discutindo uma pauta que é super importante, como é que você dá conta disso? Eu hoje estou no executivo, né? Então eu consigo gerenciar programas e projetos que cheguem na ponta. Então eu sinto que eu faço mais do que... Já fui para essas comissões também, muitas vezes eu fiquei frustrada assim, como você, porque existe um grande debate, tá, o que vai ser feito a partir daí? Nada, né? Eu acho que a gente tem que estar presente em Brasília também, a gente tem que estar na Câmara de Vereador, enfim, a gente tem que estar em todos esses lugares pensando em projetos de lei em prol do esporte, de psicologia do esporte. Mas no meu caso, por eu estar enquanto gerente, né, eu consigo escrever projetos, eu consigo executar e a gente consegue executar aqui com tão pouco dinheiro. Sinceramente, eu vejo às vezes uns montantes assim, e com essa experiência hoje de 2 anos, na política pública da minha cidade, com todos os nossos problemas, com todos os erros da nossa gestão, porque não tem nenhuma gestão maravilhosa, não existe. Mas, assim, tendo em vista que a minha chefe é uma secretária executiva que foi atleta e se capacitou para isso, Iane Marques, né? Que Uhum. eu sou Pentátulo, né? que fui atleta também, que tem uma outra atleta olímpica na ponta e que a gente dialoga e a gente consegue executar, eu sinto que a gente tá fazendo a diferença, apesar de saber que a gente pode fazer muito mais, sabe? Então, essa sensação, essa frustração, eu consigo combater quando eu vejo, por exemplo, em período de pandemia, que a gente lançou um aplicativo, né, antes da cidade parar,
para as pessoas continuarem se movimentando em casa, e 40 mil pessoas fizeram download de treino para se movimentar em casa. Uma coisa que só o governo chinês fez. Né? Ou um curso EAD, a gente tinha acabado de fazer um edital e contratado professores especialistas de várias modalidades, e eu estava responsável por fazer iniciação esportiva de nossos equipamentos e quarentena. E a gente pensando, putz, a gente precisa trabalhar. E aí a gente criar um curso EAD de 12 modalidades esportivas, gratuito, mais de 3 mil pessoas acessando. Então a gente vai chegar em pessoas da área que vão se incentivar a serem treinadores também. Então, assim, conseguir transformar a política pública, fazer ela chegar na ponta, né? Escutar o professor que está dando aula de meio-dia na pracinha lá da comunidade para entender, né? Isso faz com que, assim, com que eu não me frustre tanto e entenda que eu estou conseguindo, sim, fazer a diferença aonde eu estou. Diferente de muitas pessoas, eu tenho muito orgulho de bater no peito e dizer que eu sou uma servidora pública, sabe? Eu gosto muito de estar onde eu estou e sei que eu estou fazendo o certo, assim. Olha, e você falou da pandemia, e tem um dado que é triste, né? Eu confesso para você que quando eu vi pela primeira vez, eu falei, não é verdade, não quis acreditar, né? Que em época de pandemia, época de isolamento social, o percentual de violência doméstica aumenta. Muito, muito. As pessoas estão em casa, elas não podem sair. Todo mundo, algum dia, ficou mais ansioso, mais nervoso, mais depressivo. Então, pessoas que já tenham esse hábito, compreendendo que nada vai acontecer e que a pessoa vai permanecer ali dentro, presa, esses índices triplicam, né? Aí, não, mulher, vai lá e denuncia. Mas ela vai denunciar, ela vai para onde depois? Né? E aí, você acha que existe alguma ação relacionada à temática para tempos específico para tempos de pandemia sobre esses assédios de violência? Eu acho que quando a gente incentiva a denúncia, e de vez em quando em datas, né, simbólicas a gente faz isso, incentivar a denúncia e não ter uma política pública que tome cuidado em acolher aquela vítima e dar um suporte para ela, não adianta de nada. Né? Uhum. A gente incentivar crianças a denunciar o seu abusador, que é a pessoa que provém para a família. Denuncia e a criança volta para aquele ambiente, ela vai continuar sendo abusada, assim. Então, eu gosto muito de dizer que política pública tem começo, meio e não tem fim. Então, se a gente não pensa nesse pós e não pensa nesse acolhimento, e não pensa no Estado como e na obrigação que o Estado tem de fazer esse acolhimento, quando uma pessoa denuncia, é como se ela estivesse tirando aquilo tudo que ela está vivendo e colocando na flor da pele. Né? Então fica tudo muito sensível. O Estado tem que ter terapia para essas pessoas. As pessoas precisam ter esse acolhimento jurídico, psicológico, enfim. Eu aproveito e já deixo aqui um recado para os profissionais de diversas áreas, não só da psicologia, mas também para os estudantes. Há muitos anos, uma ação aqui no Rio de Janeiro, do Ministério Público, aconteceu uma ação junto aos clubes de formação de atletas, né, para poder saber se dentro do clube formador se existia algum tipo de violação, porque as pessoas também esquecem disso, né? Tem muita criança ali que está longe da família, que não está estudando, está se alimentando mal, enfim, diversos tipos de violação. E eles iam conversando com esses profissionais, né? Psicólogo, médico, fisioterapeuta, nutricionista. E eles falavam o seguinte: o que você faz com essa informação? Quando você descobre que existe uma violação de direitos aqui dentro, quando que é violado, o que você faz com essa informação? E muitos não faziam nada. Exato. Né? Primeiro porque às vezes não sabiam o que fazer, para onde recorrer. Segundo, eu vou denunciar, vou reclamar aqui dentro, posso perder meu emprego, né? Eu posso sofrer algum tipo de represália. E aí começou a se falar sobre a possibilidade de fazer denúncias anônimas, mas a importância de que você faça alguma coisa com isso. Aí fica o recado para todo mundo. Caso você, profissional, futuro profissional, perceba, descubra algum tipo de violação dentro da sua instituição, você precisa fazer alguma coisa com isso. Porque se você não faz, guarda para você, você futuramente pode sofrer algum tipo de denúncia ou acusação me fugiu a palavra agora. E me deu um branco. Por conivência. É por isso que todas as empresas privadas e públicas, elas precisam ter ouvidorias capacitadas. Não é simplesmente dizer, estou cumprindo a lei, a minha empresa tem uma ouvidoria. Ela tem que ser capacitada. Alguém que saiba fazer essa escuta. Por exemplo, em 2017, né, falando de abuso de crianças,
foi sancionada uma outra lei que é da escuta protegida, porque a criança ia denunciar, ela falava com o delegado, aí é o exame de IML que é extremamente invasivo, falava para o advogado, ela contava aquela história 4, 5 vezes, ou seja, estava nesse processo de revitimização, vivendo de novo, e vem essa lei da escuta protegida, que é a criança contar uma única vez para uma única pessoa capacitada para fazer a escuta e todas as perguntas que precisam ser feitas e acabou. A criança não vai mais relatar aquilo, entendeu? E é muito importante que isso seja feito. Só que os municípios precisam capacitar os seus conselhos tutelares, enfim. Isso gera custo, né? Então, a gente implementar essa lei é custoso para os municípios. Em muitas cidades foi feito pelo terceiro setor, pelas ONGs. Sim. Né? Então, e olha só. É super burocrático. E vieram duas dicas aqui. Uma, a Drix lembrou muito bem, que isso é o pessoal da psicologia, tá? Existe a cartilha do CREPOP, que são orientações sobre, no caso, né, tem sobre diversas áreas da psicologia, a gente também fez uma sobre psicologia do esporte e do exercício, e tem orientações também a respeito dessa temática, então as pessoas podem procurar a cartilha do CREPOP relacionada ao esporte, e também foi falado aqui sobre o Disque 100. Isso. O Disque 100, nesse período de pandemia, o Disque 100 ele está bombando. Estão chegando muitas e muitas denúncias, assim. Então, é o que eu estou falando, a gente tem que incentivar a denúncia, mas a gente tem que cobrar dos nossos municípios que tenham esse processo do pós. A criança denunciou. Por exemplo, chegou o caso de uma criança na ONG, para mim foi o primeiro caso, foi muito simbólico, uma criança de 5 anos que tinha sido estuprada por um amigo, do irmão, que morava com a mãe e tal, não sei o quê. E a gente correu para fazer com que a guarda dessa criança saísse da mãe e fosse para o pai. Para a gente tirar essa criança desse convívio, porque na casa da mãe, o abusador ainda ia estar ali, né? Só que isso foi a gente enquanto terceiro setor, enquanto ONG. Mas o Estado precisa ter essa responsabilidade e fazer esses processos quando forem necessários, para proteger o menor. Uhum. Olha, e eu estou aqui pensando uma coisa, né? Qual foi o público mais novo que você teve a oportunidade de falar sobre o assunto? E de que maneira você abordou? Porque eu imagino você falando desde os pequenininhos até, né, a alta cúpula do governo. Uhum. Né? Qual foi o público mais baixo que você teve a oportunidade de conversar sobre o assunto? O mais difícil de falar? Não, o mais novo, o público mais novo. E como é que você fala sobre isso? Eu já falei para crianças de 7 anos. E eu achei o mais difícil, porque eu olhava para elas e eu me via ali. Eu via a Joana, de 9 anos, que não estava entendendo nada. Então, foi o grupo mais difícil de conversar, né? E aí, conversar com um adolescente já é mais fácil, porque você fala de abuso, fala de assédio, mas você pode entrar na história do bullying, pode entrar na história de mandar nudes, né? Então, você já coloca outros assuntos aí. Já conversei com treinadores, já conversei com empresários, já conversei com o pessoal de Brasília, com muita gente, mas o grupo mais difícil de conversar é grupo de crianças mais novas, porque eu olho para essas crianças mais novas e, de alguma maneira, eu me transporto para aquela Joana de 9 anos. E, apesar de todos os anos de terapia, ainda é difícil, né, olhar para uma criança. Por exemplo, lembro quando a minha sobrinha, uma vez, de Brasília, novinha, fui trocar de roupa com ela e ela já foi tirando o biquíni. Eu olhei assim e falei, gente, é muito inocente, é muita inocência. A gente tem que conversar com essas crianças. Não é plantar maldade, mas assim, criança é pureza demais, assim. Então a gente tem que empoderar esses menores, né, para que eles sejam donos dos seus próprios corpos e saibam a quem procurar quando alguma coisa acontecer. Bem bom mesmo. Olha, só para dar uma informação aqui, a lista aqui de conversa passando, uma série de elogios a você, a sua história. Peço desculpas por não estar acompanhando muito ali. E, Joana, bem, seu projeto hoje, né, a ONG, qual é o mesmo nome? Infância Livre. Infância Livre, estava com criança livre na cabeça, sabia que não era isso. Fala um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa ONG. Então, eu acho muito interessante dizer que quando a gente começou ali em 2014, a gente queria ser esse terceiro setor que a criança ia denunciar e a gente ia se apresentar enquanto ONG para dar suporte jurídico, psicológico e tal. Só que os casos não chegavam.
Era como se as denúncias não estivessem chegando, né? E aí eu entendi que o problema que eu tinha que vir para a história da educação sexual, eu tinha que dar um passo para trás. E aí foi criando esse método, né, que é dialogar com crianças e estar nesses espaços, escolas particulares, escolas públicas, escolinhas de esportes, empresas, todos os locais onde existir a abertura para que eu possa falar sobre isso, contar a minha história. Obviamente que com criança de 7 anos eu não vou detalhar, mas se eu estou num grupo de adultos e num grupo de pais, eu detalho para que as pessoas se choquem mesmo e entendam a gravidade, né? Então, conversando, dialogando, fazendo parte disso que é educação sexual e que é tão importante, foi que eu entendi como que eu consigo abranger muito, muito mais pessoas, assim. Então, o trabalho da nossa ONG hoje é basicamente esse, né? A gente faz palestras, a gente é chamado para estar em locais falando sobre isso, né? E eu falo enquanto ONG Infância Livre, mas falo enquanto Joana também, sempre que me dá uma oportunidade, como eu estou fazendo agora, como eu faço em lives, enfim. Toda chance para a gente tocar nesse assunto e fomentar, ainda mais em um período onde existe uma agenda que quer descer goela abaixo, que educação sexual é incentivo à sexualidade, quando é exatamente o contrário, né? Aí eu acho que se faz mais necessário ainda a gente estar falando sobre isso. O seu projeto tem psicólogos envolvidos também? Então, não, num primeiro momento tinha. Essa primeira criança que chegou, que é de 5 anos, a gente fez todo o tratamento com ela, psicológico, jurídico, tudo, absolutamente tudo. Inclusive, eu ia para a terapia com ela, porque ela criou uma relação de confiança comigo, e para ela sentar com o terapeuta foi 1 mês, a gente indo e brincando, para ela conseguir falar, né? E a gente conseguir gravar, enfim. Eu lembro que foi uma coisa emocionalmente muito forte para mim estar presente naquilo. Mas aí, como a gente mudou a maneira com que a gente trabalha, né? Como a gente passou a trabalhar com a educação sexual e os convites chegam para que eu chegue para dar palestras sobre isso, hoje a gente não tem psicólogos. E aí eu vi aí que tem perguntas sobre os estados, né? Sim, sim. Aonde me chamarem, eu vou estar. Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos fazer um treinamento em 2017. E aí o treinador falou assim, Joana, o que acontece que você é tão focado? Eu nunca vi um atleta tão focado. Aí eu expliquei para ele toda a minha história. E ele é um treinador que tem, acho que, mais de 20 medalhas olímpicas. E ele falou assim, você pode contar a sua história para o meu grupo de atletas? Eu falei, posso. Então, assim, até em outro país, quando a oportunidade surgiu, eu pude falar sobre o quanto é importante a gente quebrar esse silêncio, o quanto é importante a gente ressignificar a nossa própria história, enfim. Me deu espaço, eu estou falando sobre. Olha, Joana, embora aqui seja o espaço, né, da live, seja da SOPERJ, da Associação de Psicólogos do Rio de Janeiro, mas eu quero falar uma coisa arrematando outras entidades também, tá? A psicologia do esporte é apenas mais um dos temas que existem dentro da psicologia, né? Existem tantas outras discussões aí. E mais, né, o esporte ele atravessa não só a psicologia, é ferramenta para um monte de coisa, né? Ele é ferramenta para a formação, para a educação. A gente nem entrou na importância do esporte na educação, né? Mas outra discussão logo para aí. Mas existe, olha, sim, seria muito bom ter a oportunidade de ouvi-la em outras instâncias também. Existe um sistema Conselho de Psicologia, que é a união do Conselho Federal, mais os conselhos regionais. Se um belo dia a gente tiver a oportunidade de ter você também para poder levar essa discussão para os mais de 300 mil psicólogos que existem no Brasil, seria importantíssimo. Não vou fazer o convite ao vivo, não. Fica a dica aí, mas a gente poder ampliar essa discussão. Existe uma associação brasileira de psicologia do esporte, a Abrapesp, a Tabata, atual presidente, acabou de passar aí também. Tá. Aqui no Rio de Janeiro existe a associação, né? Existe nos outros estados também, mas seria muito bacana a gente poder compartilhar essa discussão em outras instâncias para que não fique apenas nessa live, outras pessoas possam ouvir também. E a gente, como eu falei assim no começo da live, né? A ideia é bater papo, orientar e compartilhar. Sim. Né? Porque vai ser muito bom ter essas histórias. Falou uma coisa que eu acho super interessante, né? Que está acabando o nosso tempo para eu falar logo. Temos 5 minutos, obrigado por avisar. Eu parei de nadar em 2014, no começo de 2014 voltei a nadar no final. E nesse retorno, eu compreendi que eu precisava dar a mesma ênfase que eu dava para o treinamento físico, eu precisava dar para o treinamento mental. Então, eu comecei a trabalhar com Isabela Amblar, que é uma psicóloga do esporte, e foi quem me acompanhou. E muita gente pensa que psicologia do esporte vai fazer só visualização
prova. Não, ele não segmenta. Não é uma área que segmenta você só para fazer, só para ter performance, assim. E o trabalho que eu fiz com ela foi crucial para eu ressignificar a natação na minha vida. E, coincidentemente, foi quando eu passei a dar os melhores resultados na natação, sabe? Foi com Isabela. E, assim, era uma coisa muito lúdica, era um trabalho muito lúdico, tinha muito recorte e cole, fale como você está se sentindo através de desenho, enfim. Isabela fez um trabalho espetacular comigo, eu sou muito, mas muito grata para ela. A ponto de, no ano de 2015, eu cheguei a ter uma crise de depressão muito forte. Isabela caiu na água comigo. Ela falou, não, eu vou para a água junto com você. Então, assim, é muito interessante. Eu espero que a gente tenha oportunidade de falar mais sobre a importância da psicologia esportiva, porque falavam para mim e eu falava, não, eu preciso de psiquiatria, eu preciso de um psiquiatra que me dê remédio, sabe? E aí, quando eu entendi que uma coisa dialoga com a outra, né? Que Isabela dialogava com o meu técnico, com o preparador físico, com o meu psiquiatra e trabalhava junto comigo, a coisa caminhou. Assim, então, realmente é uma área super interessante. Semana passada a gente conversando sobre essa relação transdisciplinar na psicologia, é muito importante mesmo. Eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? Não. É preciso esse diálogo. Olha, Joana, você ajudou muito essa live, não só pelo conteúdo, mas por me avisar que o tempo estava acabando também. É que eu olhei para o carro do meu filho também. Eu falei, ó, a hora do meu filho mamar. Eu fico olhando aqui. Olha, então, nessa reta final, além de te agradecer ao Luciano, a Rosane, a Adriana também por ter iniciado essa ponte com o Luciano. Te agradecer muito a coragem de você externalizar, mesmo que tenha trazido toda essa aflição, essa angústia, toda a história que veio depois. Mas eu acho que você também percebeu que depois dessa turbulência toda, né, a coisa apaziguou, melhorou um pouquinho. Sabe que o gatilho pode surgir tantas outras vezes, mas hoje você tem recursos outros, né, outras ferramentas para poder lidar com isso. Quer dizer, você é ser humano como qualquer outra pessoa. As pessoas acham que os atletas são robôs. Demais, né? E quando a gente é criança, a gente acredita que né? Que é super-herói ainda, né? Mas eu queria que, assim, suas últimas palavras, né? Antes que a live caia, e o cronômetro comece aqui. Tá. Não, é só agradecer a oportunidade. Eu acho que são temas que realmente dialogam, né? A gente falar sobre abuso no esporte, a importância da psicologia esportiva. E eu que tenho a vivência disso, eu sou muito grata a uma psicóloga do esporte que mesmo depois que eu parei de nadar, que eu passei por uma outra situação, por uma perda gestacional, foi ela que estava lá comigo e a gente conseguiu conversar e entender como as situações da vida se parecem, que de alguma maneira a minha experiência no esporte estava me dando forças para lidar com aquilo. Então, é um assunto muito rico, muito vasto. Eu espero que a gente tenha outras chances para estar falando sobre. Obrigada mesmo. Por favor, você acabou de deixa, hein? Deixei. Então, vamos puxar outros assuntos mesmo. É muito importante. As pessoas precisam ouvir histórias, né? É isso. Olha, então, nosso tempo está acabando. Muito obrigado mesmo. A associação agradece a sua participação. Foi muito bom mesmo. Acho que todos nós aprendemos um pouquinho. Espero que você tenha se sentido à vontade nessa live. Para mim, o tempo passou rapidinho. Passa voando. E é isso. Passa voando mesmo. E olha, para quem chegou agora há pouco e não conseguiu acompanhar desde o começo, a live, logo que acaba, a gente salva. Já mandaram salvar a live aqui. Vou salvar, fiquem tranquilos. Ela vai para o IGVT e depois a gente baixa do IGVT e bota no YouTube também, a nossa página no YouTube na internet. Então a live, se você quiser assistir também, quiser compartilhar com as pessoas, vai ser super bacana, porque a gente precisa fazer esse tema correr mesmo, né? Ainda mais em tempos de pandemia. Tá Valeu, certo? Obrigada. Não sei se você está vendo, mas a minha filhinha, eu tenho uma filha de 2 anos, está gritando aqui já agora. O meu chorou aqui também. Vamos lá. Joana, muito obrigado por tudo mesmo. Grande beijo nesse coração aí. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima, então. Até. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.